Hoje eu quero trazer para vocês a minha percepção sobre 3 setores que eu acho que devem se sobressair em 2021. Sim, eu sei que tem alguns setores que também devem ir bem, como o setor financeiro, como o setor de energia, que são setores mais perenes. Porém, eu fiz alguns estudos, fiz algumas pesquisas, algumas leituras e eu acho que tem 3 setores em si que eles podem se destacar um pouquinho mais. Eu quero falar sobre eles, mas antes, eu já quero começar fazendo um jabá aqui no canal, porque vocês sabem, o canal tem parcerias, o canal tem custos, então todo mundo se abraça, todo mundo se ajuda e tá tudo certo. Bom, hoje o jabá vai pro Trademap, porque nós temos aí uma semana de Black Friday que tá rolando e todos os planos e combos deles estão com 30% de desconto. Para você ter acesso aos planos e combos com esse desconto, basta vocês acessarem o link que eu vou deixar aqui na caixinha ou que eu também vou colocar aqui embaixo na descrição para vocês, ou acessar diretamente o site do Trademap e conferir todas as promoções que estão rolando por lá. Agora, se você acabar não fechando essa semana e você quiser usar depois o meu cupom de desconto Caravela da Bea, como aparece aqui na tela para vocês, para conseguir algum desconto, vocês podem fazer também, beleza? Agora que eu já fiz o primeiro jabá, o primeiro recado paroquial, vamos pro segundo, que é claro, pedir o seu like, pedir para você que não é inscrito ou inscrita fazer isso agora nesse momento e me acompanhar aí todo mundo junto até o final do vídeo. Bom, pessoal, eu quero começar falando sobre as principais projeções que talvez a gente tinha no início da pandemia e o que a gente tem agora para 2020, né? Quando veio a pandemia, algo totalmente inesperado e que fez com que 2020 fosse um ano e que fez com que 2020 fosse um ano excepcionalmente difícil. Então, lá no início da pandemia, o pessoal estava calculando aí, prevendo talvez uma retração de mais de 10, 11% no nosso PIB. Mas aí veio o segundo semestre e aí algumas projeções tiveram que ser revistas, porque no fim das contas alguns setores começaram a se recuperar de uma maneira um pouco mais rápido. Então, hoje nós temos aí uma previsão para 2020 de que a gente fecha o ano com uma retração no PIB de 6%, que é bem menos do que lá no início da pandemia. Ainda assim, é uma das maiores retrações que a gente já viveu nos últimos anos. Mas claro, né, gente, pandemia, ninguém esperava que tudo isso pudesse acontecer. De qualquer maneira, as projeções para 2021 já nos contam praticamente uma história bem diferente, porque as expectativas, segundo o relatório do IPEA, que eu inclusive compartilhei lá no Instagram, que eu tava dando uma lida, dando uma estudada nele, é que o PIB do ano que vem fique positivo em 3,6%, ou seja, algo muito mais positivo do que 2020 e, claro, considerando que talvez a gente vai seguir nesse ritmo de recuperação e que talvez não vai acontecer mais nenhum imprevisto, vamos dizer assim, no meio do caminho. E se acontecer, a gente vai ter que recalcular a rota e continuar seguindo para frente, né? De qualquer maneira, claro que nós tivemos algumas coisas que puderam ajudar um pouco nessas projeções e até mesmo nessa queda na retração, né? Porque antes era mais de 10, 11, agora a retração de 2020 eles estão calculando algo em torno de menos 6%. Nós tivemos mais de 26 milhões de domicílios tendo acesso ao auxílio emergencial, consequentemente isso acabou ajudando um pouco algumas famílias e também a própria roda da economia continuar girando, né? Alguns setores, inclusive, foram beneficiados por conta desse auxílio emergencial também. Não estou falando que é só por conta dele, mas vocês vão entender um pouquinho mais pra frente quando eu abordar setor por setor. De qualquer maneira, gente, eu quero falar do primeiro setor que eu considero que ele pode ir bem em 2021, que é justamente o setor de agronegócio. Eu já trouxe para vocês em outros vídeos aqui no canal que o Brasil ele é muito dependente do agronegócio. A gente exporta bastante, a gente produz bastante, seja para a China, para a Índia, para os Estados Unidos, enfim. E aí é claro que até mesmo em momento de pandemia, em momento de crise, muitas vezes o que pode acabar segurando um pouco as pontas é justamente o agro, né? Porque ele acaba tendo uma participação muito grande na nossa balança comercial. E quando a gente olha para 2021, existem alguns dados e alguns pontos que eu considero que podem favorecer o setor em si. A primeira delas é justamente essa questão do câmbio que está alto e que consequentemente acaba trazendo uma desvalorização muito grande para o real. Consequentemente, isso pode demandar muito mais do nosso agronegócio, a gente pode exportar muito mais e trazer um grande ganho para esse setor. Um outro ponto também é justamente o investimento, né, através do Plano Safra, que deve acontecer em 2021, em mais de 263,3
bilhões de reais, o que é grana pra caramba. E aí, saindo desses dados e trazendo algo um pouquinho mais técnico, e que eu já trouxe inclusive em vídeos anteriores, eu queria justamente trazer para vocês esse gráfico aqui, onde a gente consegue ver o índice de commodities da Bloomberg versus o EWZ, né, que é a nossa bolsa de valores em dólar. Então, gente, o que a gente consegue ver aqui é que nós tivemos uma grande queda no início do ano, seja nas commodities, seja na nossa bolsa de valores, porque como vocês podem inclusive ver por esse gráfico, são duas coisas que elas estão muito interligadas, porque boa parte das empresas que compõem o nosso índice Bovespa, elas são comoditizadas, então isso explica muita coisa. E o que a gente está vendo agora, né, ou pelo menos de março para cá, é essa recuperação no índice das commodities, consequentemente isso acaba afetando algumas empresas da bolsa e levando ela junto. Aqui, gente, eu falei do agronegócio, mas quando a gente fala desse índice de commodities, ele contempla várias outras coisas, como minério de ferro, como a própria questão da celulose. Então, quando a gente vai olhar, talvez, para o setor de commodities, a gente não precisa ficar preso somente ao agronegócio. A única questão é que eu trouxe aqueles dois pontos anteriores que podem olhar justamente para essa questão do agro. Mas algumas outras commodities, se a gente tomar como base talvez esse ciclo que pode estar se formando, elas podem acabar indo bem também, beleza? Bom, pessoal, saindo um pouco do setor de agro, eu quero falar um pouco sobre o setor de infraestrutura. Então a gente viu que mesmo diante da pandemia, o setor de construção civil, ele se manteve muito aquecido, principalmente quando a gente fala de empreendimentos aí para classe AB, por exemplo. Então, o que a gente está olhando para 2021, claro que pode continuar sendo o setor de construção civil, mas tinham vários projetos que deveriam ter saído do papel, enfim, que deveriam ter acontecido em 2020, principalmente pela parceria público-privada, né, do governo através daquele programa de PPI, que é o Programa de Parcerias de Investimento que foi criado através da medida provisória 727/2016 e que acabaram não acontecendo em 2020 e que foram adiadas para 2021. Então, quando a gente fala talvez de ferrovias, rodovias, portos e tudo mais, tudo isso pode ter um grande investimento em 2021 e 2022, porque muita coisa que era para ter acontecido nesse ano acabou sendo adiada, e as empresas que estão em volta desse segmento, elas podem se beneficiar também. Então, quando a gente fala de infraestrutura, eventualmente algumas empresas que estão no setor industrial, que acabam atendendo toda essa parte com matéria-prima, também pode acabar se beneficiando. E quando a gente fala desses projetos e dessas parcerias público-privadas, essa questão desse investimento e dos leilões que podem acontecer em 2021 por parte do governo federal, eles podem chegar a 466 bilhões de reais, o que é grana pra caramba. E eu acho que um último ponto que a gente pode citar para o setor de infraestrutura é justamente a questão da taxa de juros, porque a gente tem visto uma queda muito grande nos últimos anos e as projeções é que essa taxa de juros ela continue baixa, não somente para 2020 e 2021, mas também para 2022. Quando a gente tem uma taxa de juros um pouco mais baixa, então a gente consegue ver aí várias empresas, a indústria ou até mesmo investimentos em infraestrutura sendo executados através da tomada de crédito, só que dessa vez um pouco mais barato. Então, com a taxa de juros um pouco menor, isso pode ser também incentivado. Mas beleza, gente, agora saindo um pouquinho do setor de infraestrutura, vamos falar do varejo, mas aqui eu já quero fazer uma ponderação porque eu acredito muito nas empresas que trabalham com o varejo, mas principalmente aquelas que estão bem posicionadas no e-commerce. A gente viu que no meio dessa pandemia, o varejo como um todo lá no início começou sofrendo e fizeram projeções desastrosas para o setor como um todo. Porém, as empresas que estavam muito bem posicionadas no e-commerce, que já tinham toda a parte tecnológica bem redondinha e avançada, conseguiram performar bem mesmo diante da crise. Vide própria Magazine Luiza ou até mesmo uma Via Varejo da vida que conseguiu performar bem apesar de todos os não recorrentes, a gente precisa pontuar isso também. De qualquer maneira, a gente teve, claro, algumas medidas que o governo adotou que puderam ajudar um pouco o setor, que é a própria questão do auxílio emergencial, que inicialmente foram parcelas de R$600 e agora seguem aí com parcelas de R$300. E o que acontece com essa questão do auxílio emergencial e que talvez a gente comece a olhar para 2021? Existem algumas forças ali diante do governo que elas estão querendo tentar prorrogar esse auxílio emergencial de R$300 ou, enfim, negociar ali algum valor, pelo
pelo menos mais 2 ou 3 meses para 2021, até que as coisas consigam se normalizar ou, enfim, pelo menos tentar se recuperar um pouco ao que nós estávamos nos patamares de 2019. A gente precisa considerar também que existe a própria reformulação do Bolsa Família ou de um novo programa que talvez não se chame Bolsa Família, inclusive com um ticket um pouco maior, um valor um pouco maior. Tudo isso pode sim ter um certo impacto na economia e, consequentemente, no varejo também. O que a gente precisa olhar também, alguns dados que eu acabei pegando aí nas pesquisas, nas minhas andanças aí, nas minhas leituras nesses últimos dias. Bom, a estimativa para 2021 é que o varejo, no geral, tem um recuo de 6,7%. Mas, em compensação, quando a gente olha para alguns setores em específico, e isso eu já vou trazer para vocês, eles podem até mesmo ter um ganho em relação a 2019. E por isso que é importante já frisar que, apesar de eu estar falando aqui de setores, é importante que a gente não generalize tudo e não compre qualquer coisa só porque está naquele setor e está barato, mas sim que a gente analise de cabo a rabo cada empresa para entender qual é o papel dela nesse ecossistema e como que ela está posicionada, se ela pode ter potencial junto talvez com esses pontos que poderiam favorecer o setor em si. Bom, temos uma projeção negativa para 2020, porém a estimativa para 2021 é que a gente tem um crescimento de 12,7%. Vale ressaltar, gente, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês também, não somente os links do Trademap para vocês aproveitarem as promoções, mas também de alguns relatórios que eu fiz a leitura do IPEA e tudo mais, para vocês entenderem exatamente de onde que eu tô tirando todos esses dados e, claro, se vocês tiverem curiosidade em estudar um pouquinho mais as projeções macroeconômicas para o nosso país ano que vem, beleza? Agora, a gente vindo um pouquinho para alguns gráficos que inclusive eu retirei do relatório do IPEA, eu quero colocar para vocês aqui o impacto que a gente teve aí em alguns segmentos do varejo, né? Então, o setor de vestuário, ele foi muito prejudicado no meio dessa pandemia, ele ainda não se recuperou. Já quando a gente fala de imóveis, eletros e lojas de departamento, esses sofreram um pouco, mas eles conseguiram se recuperar de uma maneira muito rápida e agora, nesse segundo semestre, a gente já consegue ver então uma recuperação maior ainda. Quando a gente fala de bens de consumo duráveis, a gente pode falar, por exemplo, de uma máquina de lavar roupa ou de um carro, por exemplo. E aqui a gente também já começa a ver uma reversão de tudo isso. Então, mesmo que a gente tenha essa reversão em alguns setores, como eu falei para vocês, a projeção é ainda assim, né, a projeção geral para o varejo de uma queda de 6,7% para 2020, mas para 2021, então, um acréscimo de mais de 12%. Beleza, gente, agora a gente pode falar, acho que um pouquinho das empresas em específico da nossa Bolsa de Valores, porque como eu falei para vocês, algumas empresas em si, elas conseguiram, inclusive, superar números de 2019, mesmo diante da pandemia. E aqui eu já quero colocar para vocês esta imagem aqui da Valor, que consegue mostrar pra gente o quanto elas movimentaram, seja no e-commerce e seja também com as lojas físicas. Então aqui a gente tem um valor bem expressivo de mais de 142 bilhões de reais. E é muito importante a gente entender que essas empresas, no geral, que estão listadas na Bolsa de Valores, quando a gente olha o desempenho geral delas, elas conseguiram ir mais de 39% melhor do que o ano anterior. Então, essas empresas que eu tô falando, e aí que eu volto a frisar a questão do varejo, mas para quem tá bem posicionado no e-commerce, elas conseguiram se sair bem mesmo diante da pandemia, e eu acredito que para 2021, se a gente continuar com essa recuperação, se a gente continuar talvez com uma parcela desse auxílio emergencial, ou até mesmo se a gente conseguir ir retomando um pouco o emprego e a confiança do consumidor, o varejo ele tende a performar bem também em 2021. Mas claro, vale lembrar, como eu falei para vocês, a gente precisa olhar no detalhe de cada setor para saber quais empresas que estão ali dentro. E aí, gente, dito isso, eu sei que vocês vão me perguntar, Bea, tem como eu pesquisar essas empresas por setores, né? Se eu quero ir lá e pesquisar o setor de varejo? Sim, gente, tem como, e eu já quero mostrar para vocês aqui na tela que eu quero compartilhar do Trademap. Bom, pessoal, aqui eu já tô na minha tela do Trademap e para eu dar uma olhadinha nas empresas por setor, basta eu clicar aqui em
ações. Quando abrir aqui as ações que eu tenho aqui na tela, eu simplesmente venho aqui em setores, por exemplo, e eu venho aqui e escolho o que eu quero. Bom, eu quero olhar talvez as empresas que são de varejo e eu sei que elas vão estar então em consumo cíclico. Se eu clicar aqui em consumo cíclico, vão aparecer não somente as ações que a gente tem na Bolsa de Valores, mas também as próprias BDRs que agora vocês podem negociar e que são acessíveis para todos os investidores, ok? Inclusive muita gente que gosta de Amazon, gosta de não sei o que e tudo mais, tudo isso vocês podem negociar agora aqui da nossa Bolsa de Valores no Brasil também. De qualquer maneira, se a gente vem explorando aqui um pouquinho mais para baixo, a gente já começa a ver algumas empresas que a gente considera do varejo que talvez estejam bem posicionadas no e-commerce, como eu falei para vocês. A gente tem aqui uma Magazine Luiza, a gente tem aqui uma Via Varejo, olha a Amazon que eu falei aqui para vocês. Nós temos algumas outras empresas também que talvez não estejam tão bem posicionadas no e-commerce, mas que talvez com reaberturas de shoppings e talvez com com a vacina vindo, as pessoas voltem a circular um pouquinho mais, então elas podem ter um ganho muito grande também, que é a própria questão da Lojas Renner. Então aqui a gente já começa a filtrar as empresas do varejo. E depois, claro, vocês podem voltar aqui em setores e pesquisar aí outros que vocês queiram encontrar as empresas ali. Se vocês acham, não, acho que tecnologia vai muito bem em 2021, você vai lá e clica em tecnologia e aí você vai poder explorar aí o que tem de empresas dentro de tecnologia. Sinqia, por exemplo, que é uma empresa que chama bastante atenção aí nos últimos anos, principalmente por conta de todas as aquisições e tudo mais. Enfim, o caminho para pesquisar vocês têm. As minhas projeções com base nos estudos que eu fiz, sim, vocês têm também. O que a gente tem que fazer agora é realmente acompanhar de perto, porque ninguém tem o dom de prever o futuro. O que a gente tenta fazer aqui são alguns estudos estatísticos e projeções com os dados que a gente tem hoje. E, claro, de preferência, estudar muito bem cada empresa que a gente vai colocar na carteira e entender todos os riscos que cada uma delas pode trazer, beleza? Enfim, gente, eu acho que o vídeo de hoje era basicamente isso. Eu espero que eu tenha entregue o conteúdo que vocês tanto estavam pedindo lá no direct no Instagram, em alguns comentários aqui do canal também. E para finalizar, eu quero retomar mais uma vez. Se você quiser assinar algum plano do Trademap com 30% de desconto, aproveite que vai até sexta-feira, essa Black Friday, e aí basta vocês acessarem os links que estão aqui na descrição, beleza? Um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês aqui no próximo vídeo.